Você já se sentiu desafiado ou confrontado por algum tipo de problema? Seja ele por um problema profissional ou por uma decisão que deve tomar, ou até mesmo por uma situação financeira. Em Mateus 7:8, Jesus continua seus ensinamentos e te entrega uma solução para construir uma vida que não desmorona, não importa os desafios. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos seus ensinamentos e descobrir o segredo para a paz interior e a verdadeira prosperidade. Numa terra antiga onde o pó se misturava com o suor e o sol incidia sobre colinas poeirentas, Jesus subiu a um monte e sentou-se. À sua volta, uma multidão de rostos cansados, corações pesados, almas sedentas. E ele começou a falar. As suas palavras não eram como as dos outros mestres, que citavam uns aos outros em longas cadeias de tradição. Ele falava com uma autoridade que vinha das alturas do céu, uma autoridade que ecoava no mais íntimo do ser humano. Naquele dia, ele teceu um dos ensinamentos mais urgentes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos de todos os tempos. Falou de julgamento. Num mundo onde fariseus e mestres da lei viviam a medir a pureza alheia, Jesus advertiu: não julgueis para que não sejais julgados. Era um aviso contra a hipocrisia que corrói a alma, um chamado a uma profunda e dolorosa autoexame antes de se ousar corrigir o outro. Mas a sua sabedoria era prática, terrena. Ele sabia que a discrição é a irmã da pureza. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, alertou. Num mundo sem a percepção moderna de psicologia, ele ensinou a proteger o que é sagrado, a discernir entre corações receptivos e aqueles que, na sua arrogância, apenas as pisoteariam e se voltariam para destruir quem lhes deu. E então, a mensagem mudou de tom. Da advertência fluiu para uma promessa de uma beleza avassaladora. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Com a simplicidade de um pai amoroso argumentou: qual de vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se nós, imperfeitos como somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que é verdadeiramente bom àqueles que lhe o pedirem. Era um convite a uma confiança radical na bondade de Deus. Ele então resumiu toda a lei e os profetas numa única frase de ouro, um princípio ético que transcende religiões e eras. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também. Mas Jesus nunca prometeu que o caminho seria fácil. Com clareza crua, apresentou as duas escolhas fundamentais de toda a existência humana. Está a porta larga, o caminho espaçoso, repleto de multidões, que conduz à perdição. E está a porta estreita, o caminho apertado e solitário que leva à vida. A escolha, sugeriu ele, é óbvia, mas a maioria prefere a comodidade da multidão à dificuldade da vereda solitária. E como discernir o verdadeiro do falso neste caminho? Acautelai-vos dos falsos profetas, advertiu, e deu um critério imutável, tão simples quanto profundo. Pelos seus frutos os conhecereis. Uvas não nascem de espinheiros, nem figos de abrolhos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. A natureza interior revela-se inevitavelmente nas ações exteriores. E fechou este monumental discurso com um aviso solene que ecoaria através dos séculos. Não basta dizer, Senhor, Senhor. Não bastam milagres, profecias ou exorcismos feitos em seu nome. No final dos tempos, muitos se apresentarão com esses feitos, e ele lhes dirá, nunca vos conheci. A única base sólida, a única rocha inabalável, é ouvir as suas palavras e praticá-las. Quem assim o faz é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vieram as tempestades, os ventos e as cheias, a casa permaneceu firme. Mas quem ouve e não pratica é como o insensato que construiu sobre a areia. A mesma tempestade chegou e a sua queda foi grande e catastrófica. Quando Jesus terminou, um silêncio diferente pairou sobre a multidão. Não era o silêncio do tédio ou da confusão. Era o silêncio do assombro. As pessoas maravilhavam-se, porque ele as ensinava como quem tem autoridade,
e não como os escribas. A sua palavra não era uma discussão, era uma decisão. Não era uma teoria, era um alicerce. E essa palavra, proclamada há 2000 anos nas colinas da Judéia, ainda hoje nos convida a escolher onde vamos construir a nossa casa. Em um outro dia, como tantos outros na poeirenta Judéia, mas algo diferente pairava no ar. Uma grande multidão, ainda maravilhada com as palavras proferidas no Sermão da Montanha, seguia Jesus pela encosta abaixo, ansiosa por ver o que faria a seguir. E então, aconteceu. Da margem da estrada, um homem isolado, um excluído, ousou aproximar-se. Era um leproso. Sua pele marcada pela doença era um sinal visível de sua impureza ritual, de sua condenação ao ostracismo. Mas ele não clamou por esmolas. Ele prostrou-se. Senhor, disse com uma fé que perfurou o silêncio, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, movido por uma compaixão que desafiava todos os costumes, fez o impensável, estendeu a mão e tocou-o. Quero. E naquele instante, a pele do homem renovou-se, pura como a de uma criança. A palavra de autoridade do monte agora manifestava-se em poder tangível, restituindo não apenas a saúde, mas a dignidade de um filho de Abraão. A cena mudou para Cafarnaum. Desta vez, quem o buscou não foi um judeu marginalizado, mas um homem de autoridade, um centurião romano, um estrangeiro. A sua preocupação, no entanto, não era com ele mesmo, era com o seu servo, um jovem paralítico, sofria terrivelmente. O soldado, entendendo a natureza da autoridade, fez um pedido para Jesus. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ele compreendia que a palavra de Jesus era uma ordem que até as doenças tinham de obedecer. E Jesus, vendo naquele gentio uma fé que não encontrara em Israel, proferiu a palavra. E naquela mesma hora, à distância, o servo foi curado. Era um sinal. O reino que Jesus anunciava não era apenas para um povo, mas para todos os que crescem. A jornada de poder e compaixão continuou. Na singela casa de Pedro, Jesus curou a sogra do discípulo com um simples toque. Ao entardecer, toda a cidade trouxe-lhe os seus enfermos e endemoninhados. E ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todas as doenças, cumprindo a profecia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas o reino não era feito apenas de milagres espetaculares. Era também um chamado radical. Um escriba entusiasmado aproximou-se, prometendo segui-lo para onde quer que fosse. Jesus não o recebeu com aplausos, mas com uma advertência solene. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo pediu para primeiro sepultar o seu pai, um dever sagrado. A resposta de Jesus foi chocante. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O discipulado exigia uma lealdade suprema, um rompimento com tudo, até com as obrigações mais sagradas, para seguir aquele que tinha autoridade sobre a própria vida. Jesus nos mostrou em Mateus 7 e 8 que a verdadeira fé não é apenas sobre o que cremos, mas sobre em quem confiamos e como agimos a partir dessa confiança. Ele desafia nossa tendência de julgar, nossa hesitação em confiar totalmente e nossa busca por atalhos. A escolha final é simples, mas profunda. Construir nossa vida sobre a areia movediça da opinião alheia e do medo, ou sobre a rocha sólida da obediência à sua palavra. A mesma autoridade que expulsou demônios e curou doenças está disponível para transformar sua realidade hoje. A pergunta que fica é: em qual fundamento você está construindo? Se gostou dessa mensagem, deixe seu like. Se quiser contribuir com algum testemunho, comente. Se quiser espalhar essa mensagem, se inscreva.